tarde, 17 horas e 1 minuto. Programei de começar às 17 horas. Enquanto vamos aguardando, né, que apareçam as pessoas. Nós vamos falando aqui um pouquinho. Estou arrumando aqui a mesa, ajeitando o livro da Adélia, os textos já estão aqui separados para ler. A ideia de começar a fazer vamos dizer assim, uma trilogia de lives aos sábados às 17 horas sobre poetas mulheres, sobre as poetas. Tem uma discussão de usar poeta, poetisa. Alguns poetas preferem serem chamadas de poetas, outras preferem ser chamadas de poetisa. Isso vai de afinidade, o gosto de cada uma, né? Então a ideia nossa é fazer uma trilogia, começando hoje falando da Adélia Prado, falando alguns poemas, e o principal das lives são os poemas, acredito. Conhecer a escritora, conhecer a poeta Adélia Prado, existem vários caminhos, existe no YouTube entrevistas sensacionais que a própria Adélia deu no Roda Viva, em alguns outros momentos. Mas o ideal e interessante é falar aqui os poemas de Adélia. Vou misturar os poemas de Adélia com alguns poemas também que escrevi. Então, meu planejamento aqui, minha ideia é fazer essa live aos sábados, né? Agora, durante esse período todo aí que passamos, com tantas dificuldades, né? Em relação à quarentena e tudo mais. Mas a minha ideia é continuar, mesmo que voltemos ao novo normal, né? Porque acho que nada será como antes. Então, quando estivermos no novo normal, a minha ideia é continuar fazendo as lives. Então a live dessa semana é a Adélia Prado. Na semana que vem eu quero fazer uma live com uns poemas, né, falando sobre a Leila Mícolas. Eu preciso conversar com ela também sobre isso. Essa semana nós não conseguimos trocar mensagem, né, para saber exatamente o formato, né. Gostaria que ela, digamos assim, me autorizasse, né, a fazer. Então a ideia é isso. Na semana seguinte, a semana da live da Leila, fazer uma live com os poemas também da Ana Cristina César. E depois disso a gente está pensando num projeto, talvez encerrando essas questões da poesia e das poetas mulheres, né, dos poetas, poetisas, fazer uma live usando os mecanismos que temos hoje de Zoom e de outros, né, fazendo uma live com a participação delas ao vivo, né, durante a live, onde elas vão poder falar sobre o trabalho delas, como começar a escrever e como vão poder ler poemas. Então isso, como é uma coisa que eu quero planejar com mais calma, mais cuidado, eu preciso contactar algumas que eu vá convidar, né, que eu lembre, e que apareçam outras sugestões. Então essa é a ideia das próximas. A outra ideia, antes da gente começar aqui de fato, é às terças-feiras, às 21 horas, fazer a live não aqui no Facebook, mas através do meu canal no YouTube, onde eu vou fazer um pouco diferente, né? Então serão lives onde eu vou pegar alguns poemas meus, ou alguns outros poemas assim de poetas contemporâneos e tudo mais, para a gente falar lá no canal. Estou vendo aqui que a Denise está aqui, minha filha. Denise, beleza, tudo bem? E o Mateuzinho, como é que tá por aí? Beatriz também. Tem uma terceira pessoa que eu não estou conseguindo identificar
aqui. Mas como eu sempre digo, né, às vezes a gente não consegue é, ver e todos que estão entrando, que estão participando, mas depois nos comentários eu vou falando com todos, né? Bom, eu vou começando aqui. Ah, Sabrina. Ô Sabrina, pô, que prazer ter você aqui. Ter você aqui. Então, a Sabrina, por exemplo, é uma. Eu não sei se ela prefere que fale poeta ou poetisa, né? Enfim. Mas vamos falar assim, uma grande escritora que produz textos de muita qualidade. Eu tenho a sorte de ter um livro dela aqui, né? Então a gente está querendo combinar isso e quem sabe a gente faz esse projeto. Então eu vou entrar em contato com ela, com a Sabrina aqui, né? Que está aqui, presente aqui na live, fazer contato com outras pessoas, né? Então essa é a ideia. Essa live tem uma característica também interessante, né? E eu percebi isso agora, quando estava preparando e pensando, é que todas as lives que a gente fez anteriormente são de poetas que de alguma forma me influenciaram no que eu escrevo. E essa é a primeira live que a gente faz com uma poeta, né? Uma escritora que está viva, né? E atuante, né? A Adélia Prado está com 85 anos, continua, graças a Deus, escrevendo. Então é muito bom a gente falar hoje de uma autora que está aqui, né, com a gente que produz, que participa de muitos eventos, né? Eu vou, como a gente costuma fazer, eu vou ler aqui uma biografia dela, depois a gente passa a leitura dos poemas. Eu vou falando algumas notas que outro dia a Leila chamou, né? As notas de rodapé aqui da live. Vou falando algumas notas de rodapé em relação a Adélia Prado. Bom, esse aqui é o livro. Eu sempre peço desculpa, né, por causa da luz, mas esse aqui é um livro da Adélia. Ela escreveu outros, claro, escreveu, se não me engano, 7 livros de poesia, fora de romance. Tem trabalho adaptado para teatro, E esse aqui é Reunião de Poesia, o nome. É uma edição Best Bolso de 2013. Essa antologia aqui tem 150 poemas, sendo que 133 dos poemas aqui foram escritos foram selecionados pela própria Adélia, né? Bom, então eu vou falar aqui rapidamente a nota biográfica dela, né? Bom, então Adélia Prado nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, em 1935. Aos 18 anos concluiu o curso de magistério e 2 anos depois começou a lecionar em uma escola de sua cidade. Em meados da década de 1960, ingressou na Faculdade de Filosofia, graduando-se em 1973. No mesmo ano, enviou uma carta e os originais de seus poemas para Afonso Drummond de Santana, que os encaminhou ao Carlos Drummond de Andrade. Trata-se de um fenômeno, disse o poeta, tomar conhecimento do texto de Adélia Prado. Bagagem, seu primeiro livro, foi publicado pela editora Imago em 1976 por indicação de Drummond. Eu tive que parar aqui porque deu um probleminha aqui na transmissão. Por indicação de Drummond. O ano de 1978 marca o lançamento de O Coração Disparado, agraciado com o Prêmio Jabuti de melhor livro de poesia. Estreou em prosa no ano seguinte com a publicação de Solte e os Cachorros. Lançou seu segundo livro de prosa, Cacos para um Vitral, em 1980. Em 1981, Terra de Santa Cruz. Os Componentes da Banda, seu terceiro romance, foi publicado em 1984. E logo depois os livros de poesia O Pelicano e A Faca no Peito. Em 1991 foi publicado sua Poesia Reunida. Nesta mesma década foram lançados O Homem da Mão Seca, Manuscritos de Filipa, Oráculos de Maio e sua prosa reunida.
Em 2001 foi lançado Filandras. E em 2005, Quero Minha Mãe, quando eu era pequena. Marca sua estreia na literatura infantil em 2006. Seguida em 2011 pelo novo infantil Carmela Vai à Escola. A obra de Adélia Prado foi encenada no teatro, no emocionante monólogo Dona Doida, um interlúdio, sucesso de público e crítica. A montagem protagonizada por Fernanda Montenegro no fim da década de 1980. Percorreu várias cidades do Brasil e alguns países. Às vezes dá uma travada aqui na língua, né? Mas vamos em frente. Bom, uma coisa interessante que o Drummond falou a respeito dela que foi o seguinte, ele diz assim, né? Adélia é lírica, bíblica, existencial. Faz poesia como faz bom tempo. Esta é a lei, não dos homens, mas de Deus. Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis. É, umas notinhas aqui, né, de rodapé. A Adélia é muito católica, né, praticante. Tem muitos textos dela que faz referências a Deus de forma bastante, né, explícita, e ela sempre trata isso com bastante tranquilidade. Eu já vi entrevistas delas onde às vezes as pessoas provocam algum questionamento em relação ao fato dela acreditar em Deus, de fazer poesias que falem de Deus, e ela responde isso com muita calma e muita tranquilidade, muita clareza de pensamento e da forma com que ela se expressa em razão disso. Então não há nenhum problema para ela com relação à questão de se assumir, né, a religiosidade dela, né, de ser católica. Não há nenhum problema quanto a isso, né. Ela fala algumas coisas muito interessantes, mas uma das coisas que ela fala que ela desde nova, né, 3 temas sempre permearam a poesia da Adélia, né, que são sexo, morte e Deus. Isso é uma coisa que ela já falou também. Outra coisa que ela falou aqui nas nossas notas de rodapé é o fato dela ter começado a se achar poeta, né, na maturidade já. Ela já era uma professora, com marido, com filhos e tudo mais. Quando resolveu mandar essa carta para o Afonso Romano. Então ela já com perto próximo a 40 anos, né, que começa a ter essa carreira de poeta e de escritora, né? Um pouco parecida até com a história de Cora Coralina, né? Que também, assim, já com uma certa idade, né? É que começa a publicar e começa a ter seus textos reconhecidos, né? E o mesmo acontece aqui com a Adélia Prado. E ela fala que uma coisa muito interessante também, que é a respeito dos desertos, né? Que a gente ela diz que todo mundo sofre, que todo mundo realmente passa por esses desertos e que esses desertos fazem parte da vida, né? Tem uma atriz, já, uma atriz chamada Tônia Carreiro, que uma vez numa entrevista perguntaram para ela se ela era feliz. Ela falou que era feliz várias vezes ao dia. Então a gente tem que ter essas observações. Uma outra nota de rodapé aqui rápida é como eu conheci a Adélia Prado, né, o trabalho dela. Eu publicava, né, eu escrevo já há 46 anos, desde os 15 anos que eu escrevo, publico alguma coisa. E nos anos 80 tinha um suplemento literário lá de Minas Gerais, e o editor era José Afrânio. Acho que é José Afrânio, assim, o nome. Eu recebi o suplemento literário em casa, e lá tinha os meus poemas. Eu vi os poemas da Adélia, poemas de outros poetas lá de Minas. Então aquilo foi assim que eu comecei a conhecer e sabia de Adélia. Em 2006 teve a Flip, e eu tinha comprado um ingresso para assistir à mesa com a participação da Adélia. Aí o que aconteceu é que eu esqueci que era um domingo, que era dia dos pais. Eu falei, então eu precisava voltar
para o Rio a tempo de almoçar, né? Porque era dia dos pais, e acabou que, como a mesa era mais tarde, né? E acho que hoje nem tem mais essas mesas ao domingo assim, tão tarde, depois do meio-dia, né? Que era essa mesa, acabei que eu não assisti a mesa lá ao vivo de Adélia. Mas eu lembro dela andando lá pela cidade, né? Ela já estava por lá, vi aquela senhora lá de cabelos grisalhos, né? Andando, caminhando pela cidade. E só não assisti a mesa por causa disso. Até tem pouco tempo eu tinha guardado o ingresso aqui. Bom, vamos começar aqui com alguns poemas da Adélia e eu vou intercalando com alguns textos. E esse primeiro aqui, por exemplo, já vai ter eu já vou intercalar. Então é Com Licença Poética o nome. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro assino, inauguro linhagens, enfundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou. Esse poema aqui é uma resposta, né, a um poema que eu vou ler agora aqui, do Drummond, né, que é bem conhecido, que é o poema de Sete Faces do Drummond, que eu vou ler para fazer a interligação com esse poema da Adélia, já que Drummond tem uma participação muito importante na vida da Adélia, né? Porque, segundo ela mesma diz, foi a partir de uma declaração do Drummond que disse, né, que ela era poeta, né, que ela acreditou que era poeta mesmo, né, apesar de sempre sentir que era. Então, o poema de Sete Faces, que tem a relação com esse poema aqui da Adélia. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde traz, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O mundo passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. Um homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mas vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. E ainda essa coisa de entrelaçamento, eu escrevi um poema chamado 14 de Março, que junta tanto o Drummond quanto a Adélia. Quando nasce um poeta, os anjos em coro dizem: vai ser gaúcho na vida. Os anjos são esbeltos e fortes e trocam trombetas, disse Adélia. Confesso às vezes sentir o peso de ser poeta, sensibilidade aumentada, único ofício que o mantém vivo. A poesia das horas incertas não servirá para uma canção popular. Ninguém cantará o poeta. Existirá pelas ruas, misturado às pessoas. Vamos seguindo aqui. Tem um outro poema aqui da Adélia ainda, e eu estou fazendo essa coisa de ler no início esses poemas assim, porque por causa da relação de Adélia e Drummond, né? Que ela escreveu que agora, ó José, é teu destino, ó José, a esta hora da tarde se encostar na parede, as mãos para trás, teu paletó abotoado de outro frio te guarda. Enfeita com os teus botões tua paciência dura. A mulher que tens tão histérica, tão histórica, desanima.
Mas, ó José, o que fazes? Passeias no quarteirão, o teu passeio maneiro, e olhas assim e pensas, um modo de olhar tão pálido, por improvável, não conta. O que tu sentes, José? O que te salva da vida é a vida mesmo, ó José. O que sobre ela está escrito, e rogo de tua fé. No meio do caminho tinha uma pedra. Tu és pedra, e sob esta pedra, a pedra, ó José, a pedra. Resiste, ó José, deita, José, dorme com tua mulher, gira a aldraba de ferro pesadíssima. O reino do céu é semelhante a um homem como você, José. Agora um outro aqui. Explicação de poesia sem ninguém pedir. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Fazendo aqui de novo uma ligação com um poema meu agora, chamado Insônia. Era bom ouvir o noturno calvagar do trem, dilacerando curvas. Voltando aqui para Adélia, nas aberturas dos livros dela, sempre coloca às vezes algumas passagens bíblicas. Nesse livro aqui, Um Jeito de Amar, que eu vou ler aqui um poema dela, ela escreveu assim, ó, confortai-me com flores, fortalecei-me com frutos, porque desfaleço de amor. Cântico dos Cânticos. E o poema que eu vou ler dela é esse aqui, ó, Psicórdica. Vamos dormir juntos, meu bem, sem sérias patologias. Meu amor é este ar tristonho que te faço para te afligir. Um par de fronhas antigas onde eu bordei nossos nomes com um ponto cheio de suspiros. Vou ler aqui, continuando na sequência. Esse aqui é o poema chamado Dona Doida, que acabou dando nome ao monólogo, né? Que virou uma peça, né? Onde a Fernanda Montenegro que fez o papel da Dona Doida. Então, Dona Doida, uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora, quando se pode abrir as janelas. As poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Um outro poema aqui da Adélia. Antigamente, em maio, eu virava anjo. A mãe me punha o vestido, as asas, me encalcava a coroa na cabeça e encomendava. Canta alto, espevita as palavras bem. Eu levantava voo ou acima. Deixa eu procurar aqui uma coisa. Eu tenho a mania de invadir o livro dos poetas que eu vou lendo. Eu vou escrevendo e acabo descobrindo poemas inéditos. E são inéditos de tal forma que eles são inéditos até para mim, porque eu nem lembrava mais. Então eu vou tentar conseguir decifrar aqui essa minha letra muito difícil, mas está aqui escrito a lápis no livro da Adélia, né? Um poema curtinho que é assim. Ao romper das horas, sangram no deserto as almas encarceradas. Jogo-me na cova de víboras para sobreviver. Sem qualquer auxílio, sussurro um salmo. Esse é um poema que eu achei aqui dentro. E uma nota de rodapé, né, de novo aqui falando, ela disse uma vez que é muito importante o deserto, né? É muito importante que a gente passe
pelos desertos, que isso nos faz crescer. Né? Isso nos faz crescer e sobreviver. Bom, lendo aqui mais um poema da Adélia Prado. Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo, não é? A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo. Coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor, essa palavra de luxo. De novo aqui, num outro livro da Adélia, O Coração Disparado, vem um pequeno trecho, né? Uma citação bíblica que está em 1 Coríntios 11:23. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmito. E o poema é esse aqui. Roça. No mesmo prato, o menino, o cachorro e o gato come a infância do mundo. Eu vou dar uma paradinha aqui e vou ler intercalando um poema meu aqui, que o nome é Dia Internacional. Todos os dias, todas as horas, todo o tempo, mulheres de todos os ofícios, mulheres de todos os matizes, mulheres que amam, mulheres que sonham, mulheres que lutam, mulheres que criam, mulheres que inovam, mulheres ternas, mulheres eternas, mulheres, simplesmente mulheres. Eu vou ler mais um outro aqui, que faz menção a um poema do Manuel Bandeira. Balada para as meninas superpoderosas. Impossível vê-las não lembrar de Manuel Bandeira, alegremente cúmplices. Não são as mulheres do sabonete e araxá, são as mulheres do poema escrito na solidão da madrugada, improvisado na noite amena, promessa não cumprida, embalado pelas recordações. 3 mulheres, reais, heroínas. Um outro poema aqui da Adélia, o nome dele é Gênero. Desde um tempo antigo até hoje, quando um homem segura minha mão, saltam 2 lembranças guarnecendo. A secreta alegria do meu sangue, a bacia da mulher é mais larga que a do homem, em função da maternidade. O Oswaldo Bonitão está furando o muro de Dona Gleides. A primeira eu tirei de um livro de anatomia, a segunda de um cochicho de Maria Vilma. Por tão pouco incendiava-me. Eu sou feito de palha, mulher que os gregos desprezariam. Eu sou de barro e oca, eu sou barroca. Esse aqui é um poema muito bonito que eu vi lá uma vez, tive a sorte, né, de vê-la lendo, né? Ela lendo direto do livro, né? O nome do poema é Casamento. As mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. Qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Uma notinha de rodapé aqui.
A Adélia acredita que todos os escritores e tudo assim que escrevem sempre é autobiográfico, né? Esse poema aqui é autobiográfico, porque ela contou e relatou sobre isso aqui, sobre esse acontecimento aqui, sobre o marido chegando com os peixes para pescar e chegando na cozinha, né, para ser limpo, para preparar, e toda essa situação que está aqui nesse poema. Então ela sempre comenta sobre isso. Ela diz que até os autores de ficção científica, eles também têm ali coisas autobiográficas, né? Porque ele escolhe o tema, né? Qual vai ser aquele tema daquele filme de ficção científica, ou daquele livro de ficção científica. Então essa é a ideia. Menina e a fruta. Um dia, apanhando goiabas com a menina, ela baixou o galho e disse para o ar, inconsciente de que me ensinava: a goiaba é uma fruta abençoada. Seu movimento e rosto iluminados agitaram no ar poeira e espírito. O reino é dentro de nós. Deus nos habita. Não há como escapar à fome da alegria. Um outro poema aqui que eu que fico pensando assim, por que eu não lembrei desse poema aqui para falar isso, falar ou escrever, ou comentar, falar alguma coisa, já que eu fiz live sobre o Dia das Mães, né? Curtas, que foram apenas leituras de 2 poemas, né? Esse aqui podia ter sido lido junto. Pedido de adoção. Estou com muita saudade de ter mãe. Pele vincada, cabelos para trás, os dedos cheios de nós, tão velha, quase podendo ser a mãe de Deus, não fosse tão pecadora. Mas esta velha sou eu. Minha mãe morreu moça, os olhos cheios de brilho, a cara cheia de susto. Oh, meu Deus! Pensava que só de crianças se falava às órfãs. Já caminhando assim mais para o final, vou ler aqui um poema meu datado, né? Eu tenho os poemas que estão no arquivo para serem preparados, que pode ser que venham um dia virar um livro, então são inéditos, né? Então, o nome é 13 de maio de 2005, porque é datado mesmo, né? Então, em função de uma notícia que surgiu nessa época. São 25 mil escravos oficialmente aceitos. São milhões de excluídos, um país à margem. Milhares de escravos vivendo à margem. Milhões de escravos que não são escravos oficiais. Somente 25 mil são aceitos. Excluídos, esquecidos, aprisionados em modernos navios negreiros. Somente 25 mil são reconhecidos. Milhões de escravos excluídos. Milhões de escravos não assumidos pelas estatísticas oficiais. Um outro aqui. Em seguida, nostalgia. Anos após a primeira manhã, procurar restos de orvalho à eterna juventude, como um explorador espanhol e seu ridículo chapéu de metal. Vamos ler aqui mais 2 poemas da Adélia. Ler um poema aqui inédito, dos inéditos. Eu vou ter que ler aqui no livro, né? Porque está rabiscado a lápis, eu vou tentar decifrar minha própria letra, né? Que não é uma tarefa difícil. Até para mim mesmo que escreveu, né? Nós vamos. Viés. Ó lua, fragmentos de terra na diáspora, desejável deserto, lua seca. Nunca me confessei as coisas, tão melhor do que elas me julgavam. Hoje, por preposto de Deus, escolho-te, clarão direto, luz que não cintila. Quero misericórdia e por nenhum romantismo sou movida. Tentação em maio. Maio se extingue com tal luz e de tal forma se extingue que um pecado oculto me sugere. Não olhe, porque maio não é seu. Ninguém se livra de maio.
Encantados, todos viram as cabeças. Do que é mesmo o que falávamos? Da tua luz eterna, ó Mário. Rosa que se fecha sem falar-se. Agora eu vou ler esse inédito dos inéditos que eu escrevi aqui, rabisquei no próprio livro da Adélia. Vou precisar depois, num momento qualquer, passar ele, digitar ele para um papel e fazer alguns acertos. Provavelmente ele não vai ficar na forma que eu vou ler agora aqui, ou se eu conseguir decifrar a letra, né? Mas vamos tentar, né? Vamos lá. Ele não tem título não, né? No bolso esquerdo, 10 centavos. No direito, R$ 10. A diferença de R$ 9,90 fica para a contabilidade do dia. As diferenças pouco importam nestes dias que os fracassos assombram bem mais do que o medo da morte, do que o medo de atravessar incólume as ruas deste Rio de Janeiro na mira dos francos atiradores, medo de me olhar no espelho, de telefonar para qualquer lugar desconhecido, medo de perder o chão e vagar em rota de colisão com o abismo. Esse é um dos inéditos aqui. E para encerrar, um poema aqui da Adélia que eu acho muito bonito e que fala muito, né? Se fala muito da questão feminista e tudo mais, e eu acho que a Adélia é feminista do jeito dela, pela influência da geração em que ela viveu, né? Mas foi uma pessoa, publicou livros, teve toda uma vida, assim, né? Foi professora, né? Teve 5 filhos, né? Criou filhos, teve sua profissão. Então acho que ela é uma, uma mulher bem completa, né? Então ela escreveu esse poema aqui, ó. Briga no beco. Encontrei meu marido às 3 horas da tarde com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavras que nunca suspeitei conhecer. Voaram 3 dentes e gritei, esmurrei-os e gritei meu ruo, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira adensou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter. Peixe piranha, bicho pior, fêmea ofendida, uivava. Gritei até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois, petrificados, eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas e me tocavam, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Bom, essa era a nossa ideia hoje, né? De abrir aqui o caminho para os poemas, né? Com mulheres. Eu vou responder todos os comentários e vou tentar ver aqui. O pessoal está falando do som, mas eu não consegui ver. Desculpe, né? Que eu estava lendo aqui. Então eu vou. Teve alguns problemas ao longo da transmissão, né? Mas eu fiquei aqui empolgado lendo a Adélia e acabei não percebendo. Eu acho que pelo tempo, né, que a gente fica. Mas eu espero que todos tenham conseguido assistir. Se houve algum problema, né, na transmissão, a gente
pretende melhorar, né? Outro dia eu estava brincando com a Leila, né? Falei assim, da Leila das lives e tal, ela fez alguns comentários, eu falei para ela, Leila, eu ainda sou filhote, né? Ainda estou aprendendo a voar. Quem sabe, quem sabe mais para frente, né? Milésima live eu esteja pronto, né? Mas obrigado a todos e desculpe se houve algum problema técnico, alguma situação, e prometo que eu vou responder aqui a todos os comentários e a tudo que foi dito aqui. Bom, a ideia é permanecer com o tema, né, das mulheres na poesia, e a próxima live, dependendo de uma resposta da Leila, será com a Leila, depois com a Ana Cristina César, depois veremos se a gente vai conseguir fazer aquele projeto, né, através de uma plataforma, fazer com a participação das próprias poetas, poetisas, né, falando seus poemas, falando delas próprias, e essa é uma ideia que eu tenho que preparar melhor e estruturar ela melhor. Então, muito obrigado a todos que puderam participar e, de novo, pedir desculpas por alguma falha, por alguma coisa que tenha havido durante a transmissão. Muito obrigado e, sim, terça-feira a gente vai fazer a live direto lá do YouTube, né? Até avisar para vocês que a gente está com esse projeto. Eu vou colocar aqui depois nos comentários o canal, o endereço do canal. Então a ideia é às terças-feiras fazer a live lá no YouTube, às 21 horas, e sábado fazer aqui em direto aqui no Facebook. Bom, obrigado a todo mundo e boa noite.